Mais uma notícia quente de Brasília para vocês, pessoal. Vou estar soltando o vídeo. Antes, quero pedir para você deixar o joinha e compartilhar. Isso ajuda e muito a levar a informação, o vídeo no caso, para outras pessoas, tá bom? E no momento em que estamos vivendo no Brasil, precisamos e muito levar a informação adiante, tá bom? Então, bora pro vídeo. Que piada! Depois da Magnitsky, a Globo agora quer virar uma emissora de direita. Como assim, Deltan? Que história que é essa? Pois é, gente, nesse é nosso encontro não com a justiça, mas sim com a loucura, com a insanidade que parece que está tomando conta do país. Eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, qual é a razão oculta da demissão da Daniela Lima que vai te deixar literalmente de cabelo em pé? E segundo, que história é essa de a Globo agora querer virar uma emissora da direita? Bora então aqui direto para o primeiro ponto com essa reportagem que saiu na Folha de São Paulo. Globo demitiu Daniela Lima após pesquisa apontar Globo News como canal de esquerda. Não, gente, não, eu não acredito nisso. Eu tô em choque, isso aqui é inacreditável. Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Quem diria que ter a Daniela Lima como uma grande estrela da Globo News faria as pessoas acreditarem que é um canal de esquerda? Isso aqui é muito surpreendente. Ninguém jamais conseguiria imaginar isso, não é? Se não fosse essa pesquisa, ninguém saberia. Quem podia imaginar? Olha que conversinha fiada aqui. A coluna apurou que o Instituto Quaest fez um levantamento encomendado pela cúpula da Globo News. A pesquisa foi apresentada para os espectadores no segundo trimestre desse ano e nela os assinantes afirmaram que consideram a emissora um canal de esquerda. Quem diria? Quem diria? O público indicou que a linha editorial seria alinhada à narrativa de partidos como PT e PSOL. Além disso, espectadores da Globo News afirmaram que se sentem incomodados com as brigas ao vivo e análises políticas irônicas, numa crítica ao tom informal de alguns apresentadores e comentaristas. Você vai voltar a comer picanha! Você vai voltar a viajar de avião! Tá tudo errado na economia e entenda como isso é bom! 8 de janeiro é terrorismo! Quem diria que com essas pérolas alguém acharia que a Globo é de esquerda, hein? É lógico que eu acredito que essa pesquisa é real, ela diz o óbvio, mas eu não acredito por um segundo sequer que essa é a razão oculta real da demissão da Daniela Lima. Como eu comentei com vocês na primeira análise que eu fiz aqui sobre a demissão da Daniela, ela não foi demitida porque ela é de esquerda, progressista ou porque ela é porta-voz dos ministros do Supremo. É o contrário. Ela foi contratada para a Globo News justamente por conta dessas qualidades, dessas características aí. Por que, Deltan? Porque naquela conjuntura Lula e PT tinham acabado de voltar à presidência. O STF estava mais forte e poderoso do que nunca depois de 8 de janeiro, triplicando seus abusos. E interessava para a Globo e aos seus interesses econômicos bilionários estar perto do poder, estar perto de quem manda e desmanda no país, estar perto do governo da vez e de seus tesouros, digamos assim, de investimentos publicitários, e estar perto dos verdadeiros poderosos, os ministros do STF. E isso causou uma destruição sem precedentes no jornalismo na Globo, de um ideal de imparcialidade, de profissionalismo, com a Daniela Lima balançando na frente da TV com seu celular, recebendo ali notícias do STF direto dos ministros do Zap Zap e falando a versão deles como se fosse verdade absoluta, dando barrigadas como aquela de que tinha sido encontrado o computador da BIM com o Carlos Bolsonaro, mentindo, militando, praticando aquele antijornalismo histérico, antiético pelo qual ela é conhecida, dizendo que a culpa de grandes eventos econômicos era de algum fake news de um canal específico, pequeno. E, gente, foi tão errado que deu nisso aqui, ó. No resultado da pesquisa foi apresentada uma nuvem de palavras citadas pelos assinantes e nela aparece o termo gracinha. Gracinha, você já viu essa nuvem? Quando às vezes você quer associar uma marca com outros conteúdos, outros conceitos, você pede para as pessoas fazerem uma livre associação de palavras que vêm à mente quando você pensa naquela marca. E olha a palavra que veio à mente dos espectadores. Gracinha. Gracinha. Esse, segundo a pesquisa, é um dos exemplos do que deve ser evitado em um programa jornalístico da Globo News. Pergunta feita lá na pesquisa:
Você gosta da forma como os apresentadores se portam no ar? Foi uma das perguntas feitas aí no questionário. Gente, como pode a Daniela Lima sozinha causar um estrago tão grande desses no jornalismo da Globo, hein? Tudo bem que a direita já não gosta da Globo faz tempo, mas o jornalismo da Globo News era assim respeitado, considerado profissional, de qualidade por muita gente da elite política e econômica do país que se pauta pelo jornal. E a Daniela Lima sozinha, ela conseguiu transformar a Globo News em uma espécie de fofocalizando político, uma baixaria. Agora, bora pro segundo ponto que eu prometi para vocês. Vejam só isso aqui e se segurem na cadeira para vocês não caírem para trás. Globo News mudará linha editorial. Como assim, Deltan? O canal D descobriu um dos principais motivos da demissão da Daniela Lima. A Globo News dará uma guinada editorial para a direita. Uma pesquisa encomendada pelos acionistas da Globo apontou que o canal de notícias estava muito esquerdista e que, diante disso, se fazia necessária uma total reformulação do time de âncoras e analistas da emissora, com o objetivo quase impossível de reposicionar a rede como um player aceito pelos dois espectros políticos. E por que o reposicionamento, hein? Porque ela percebeu os erros morais? Porque eles viraram conservadores? Erros morais nos dois sentidos, né? Erros morais e erros de Moraes? Eu vou te dar uma dica. Dá uma olhadinha aqui nessa notícia de julho de 2024, um ano atrás. A audiência da Globo News desaba, perde 38% do público e registra menos de um ponto. Um ponto. Menos de um ponto é o que o pessoal chama aí de traço de audiência. Ou seja, não é nada. E olha isso aqui que foi publicado pelo Metrópolis também em julho de 2024, há um ano. A Globo News, por exemplo, enfrenta uma crise de audiência sem precedentes, registrando índices traço, jargão da TV para designar números extremamente baixos, muitas vezes próximos a zero e de característicos de canais que não possuem grande visibilidade. Ou seja, a Globo News se reduziu a uma insignificância em razão dessa linha editorial progressista, de esquerda, enviesada, que distorce informações, que busca colocar a culpa nas fake news, nas redes sociais, por problemas reais causados pelo próprio governo e por aí vai. Ou seja, a Globo News forçou tanto o viés de esquerda progressista que ela praticamente desapareceu. Vamos lembrar que a maioria da população é conservadora. E agora você tem aí duas coincidências para essa mudança de posição repentina da Globo News. A primeira é o desmoronamento da audiência. E aí eles dizem que vão virar agora de direita. Ah, vai dar certo sim, viu? Vai dar certo. Confiamos no seu potencial, Globo. Olha, eu acho até que vocês deveriam contratar amanhã o Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Caio Coppola, André Marcília, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos. Vou também mandar lá também o meu currículo, viu? Só assim pra gente acreditar que isso é verdade, que vocês vão efetivamente dar uma guinada à direita. De quebra, gente, ainda deem um programa matinal lá pro Monark, que aí sim o Brasil vai acreditar que a Globo News está mudando de fato a sua linha editorial. Gente, isso aqui é um escárnio. Sério. Depois de quase 3 anos de apoio escrachado da Globo News ao desgoverno Lula, de cobertura parcial e enviesada contra a Lava Jato, contra a direita, contra Bolsonaro, tendo inclusive ficado nacionalmente conhecida pela cobertura das investigações contra Bolsonaro no Supremo, agora a Globo News quer inventar de ser de direita, logo agora, depois da Magnitsky. E essa é a segunda grande coincidência de timing. A mudança vem logo depois da Magnitsky, que indica aí uma mudança dos ventos políticos, riscos criados em razão dessa exposição a Magnitsky. Ah, gente, me poupa. Olha, quer saber qual que é o jornal de direita de verdade, que esse sim merece seu total apoio, que é coerente e consistente do começo ao fim, ao longo dos anos, sendo alinhado com princípios conservadores, cristãos de direita, que você encontra lá toda a linha editorial, ponto a ponto mostrada, dezenas de artigos mostrando a linha editorial do jornal? Esse jornal é a Gazeta do Povo. Ao contrário da Globo, nunca recebeu um tostão furado desse desgoverno e nem de qualquer outro. Se você está cansado, tanto quanto eu, desse tipo aí de jornalismo da Daniela Lima e de outras pessoas da Globo News, eu tenho uma única coisa para te pedir. Apoie quem faz jornalismo de verdade e não recebe dinheiro público, vive só do nosso apoio. Assine a Gazeta do Povo. A Gazeta, ela patrocina aqui o nosso canal, ela liberou para vocês que são inscritos aqui um super desconto na assinatura, R$ 4,90 por mês nos primeiros 6 meses e você cancela quando quiser. É menos do que um pão de queijo,
é um cafezinho. E assim a gente vai apoiar o trabalho de um jornal que vive das assinaturas porque não aceita receber R$1 do governo e assim está comprometido exclusivamente com você. Não aceita esse capacho de ministros do STF e isso garante que você não vai ver editoriais meia boca, você não vai ver uma Daniela Lima por lá, não. Ali não tem meias palavras. Esses editoriais da Gazeta são as melhores análises que existem hoje na imprensa. Então acessa aí agora, gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar esse QR Code na tela ou clicar no link que fica na descrição aqui no vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine, fique bem informado, tenha acesso a conteúdos excelentes, apoie um veículo que propicia para você vídeos como esse e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, com a justiça e com a liberdade. E aliás, nessa quarta-feira agora tem artigo meu saindo na Gazeta do Povo que você vai poder conferir já já. Encontro você lá dentro, um grande abraço, até já. Pois não, João? Eu queria trazer uma informação, Pitoli, que tem muita gente comentando, você recebeu bastante aí no seu WhatsApp também, do Poder 360, dizendo que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, tem demonstrado uma certa frustração pelo estado de divisão que acabou se instalando na Suprema Corte. Em público, Barroso tem tentado desarmar o protagonismo que o Supremo adquiriu por causa da atuação do ministro Alexandre de Moraes no inquérito, aliás, no comando de vários inquéritos, né? São vários, inclusive o que investiga a tentativa de golpe de Estado. Nos bastidores, segundo o Poder 360 apurou, Barroso aparenta se sentir impotente para reverter o quadro atual. Quem conversa com o presidente do Supremo fica com a impressão de que ele pode sair do tribunal depois de deixar o cargo de presidente, que acontece no fim de setembro, quando passa o comando para Edson Fachin. Mas até lá vai ser sancionado, Barroso. De todos os 11 ministros do STF, Barroso é o que tem mais ligações com os Estados Unidos. A família tem imóvel declarado em Miami. Ele passa temporadas de estudos em Harvard. Agora, tudo pode ter ficado fora de seu alcance, caso se confirme de fato que seu visto de entrada tenha sido cancelado. Quando deixa a presidência, o ministro do STF precisa voltar para a planície e ingressar em uma das duas turmas do tribunal. Barroso teria de trabalhar na segunda turma, que é um grupo no qual alguns dos integrantes não têm intimidade, muito menos afinidade com ele. Fazem parte desse colegiado Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça. Edson Fachin também está nesse colegiado, mas sai para assumir a presidência do Supremo no lugar de Barroso. Detalhe importante: se Barroso de fato decidir sair, o presidente Lula já tem alguns nomes em mente. Indicará mais um ministro para o STF, lembrando que ele já nomeou 2 para esse terceiro mandato, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Há 4 candidatos aí na mira de Lula, em ordem alfabética: Bruno Dantas, ministro do TCU, Jorge Messias, ministro da AGU, Advocacia Geral da União, Rodrigo Pacheco, senador por Minas Gerais pelo PSD, e Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União. Se bater no liquidificador, perde o copo. Só vai sujar o copo. Se trocar por uma lata, perde a lata. Imagina como é que entra, né, com um Senado pífio, ridículo desse, porque na sabatina deveria segurar, né? Mas com o impeachment do Moraes, acho que segura, hein, Boba? Mas imagina quem vai entrar numa dessa, uma indicação do Lula. Vai entrar missão dada, missão cumprida. Sem dúvida, mas o Bogo, vamos lá. Aliás, entrar para tomar magnífico. A gente tem que pegar o Barroso. Eu acho que o foco do nosso comentário, pelo menos do meu, a gente tem que pegar o Barroso. O corajoso, só que não, Boquinha, o Boca. Alguém tem que falar, né? O famoso boca de veludo. Porque ele gosta do microfone. O famoso boca de veludo. Ele gosta de cantar. Né? Que adora afrouxar a gravata, adora ir para eventos da Uni, dizer que derrotou o bolsonarismo, que trata um brasileiro que o tratou respeitosamente em Nova York, perdeu a mané na mola. Esse cidadão, que já mostra absoluta frouxidão e nenhuma novidade pra mim, tá na cara, tá estampado. Desculpa, Bogô. Quem faz um pouquinho de leitura corporal sabe quem é Barroso. Né? Sabe quem é Barroso. E sabe do que gosta, inclusive. É fácil de identificar. Não tô julgando, mas é fácil de identificar. Veja, o fato de estar decidido ou buscando decidir é aquele... Não sei se é o hétero curioso, não sei se é o armário todo riscado, eu não sei o que é. Não estou aqui discutindo isso, né? Mas veja, não sei se vou deixar o Supremo, assim que cessar o meu mandato de presidente da Casa, do Supremo Tribunal Federal, já mostra o seguinte: parabéns à Magnitsky,
Parabéns a Marco Rubio, parabéns Donald Trump, obrigado Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, enfim, porque o que a gente tem hoje, e a gente já sabe o que é um Supremo Tribunal Federal que se bater o pé, corre todo mundo. Fica o Moraes, o corajosão, fica o Moraes, ok. Mas tem um negócio, vamos lá, olha pra cara de qualquer um destes. Qualquer um, independente de ser o mudinho do Bolsonaro ou não, para qualquer um, olhe lá. Veja, olhe nos olhos, fala assim, deixa eu olhar no olho desse cara aqui. Veja quem é que tem disposição de encarar uma Magnitsky de frente. Veja quem tem. Moraes está fazendo. Agora parece, vamos deixar os filhos visitarem o Bolsonaro, porque estão falando aí, e deve sair, a Magnitsky para esposa. Aí pegou. Aí travou o processo. Mas eu pergunto, os outros 10, sem exceção, não estou livrando ninguém aqui, sem exceção, olhe nos olhos, fala para mim, quem é que tem coragem de suportar uma pena de morte financeira como é a Magnitsky? Me fala, quem é que tem? Ninguém, Borgo, ninguém. Veja, o que o Barroso está mostrando é o que nós já sabíamos. Eles eram os corajosos da toga, eram os corajosos da USAID, eram os corajosos com o dinheiro dos outros, eram os corajosos enquanto tinha uma retaguarda do Biden, retaguarda da Kamala, eram os corajosões enquanto tinham retaguarda. Agora que está todo mundo nu, está todo mundo peladão ali, e a gente sabendo tudo o que aconteceu, Mike Pence agora dando um show ali na comissão, na Câmara, fica claro para nós. Eu sempre disse aqui, que meu pai sempre falou assim, quando você encontrar alguém que é referência para você, olhe para cima, respeite. Aquela pessoa merece o seu absoluto respeito. E meu pai falava disso de ministros da Suprema Corte, eu estou dizendo isso aí, meados dos anos 80, 90. Meu pai lia muito sobre isso. Meu pai defendia o respeito às autoridades, meu pai sempre defendeu. E nós perdemos isso pelas autoridades do Brasil, porque olha com quem a gente está tratando. Esse cidadão agora, chamado Luiz Roberto Barroso, ele está preocupado com o apartamento dos Estados Unidos e com as viagens para a terrinha do Tio Sam. E já acabou. Já foi. Vai ser sancionado, queira ou não queira. É o meu desejo? É o meu desejo. É o meu desejo que piore a situação para esse. Eu oro todos os dias para que a justiça seja feita. E a justiça, ao meu ver, vai fazer com que estes que destruíram o Brasil paguem caro o que decidiram fazer, Boa. Então, olha, você sabe por que a casa caiu? Já acabou para eles. Pelo seguinte, quais as fichas que eles têm? Tudo para eles é o seguinte, mas vai prender o Bolsonaro. Ontem eu venho falando isso com a minha esposa já faz, acho que um mês. Ontem eu vi o Paulo Figueiredo, ele comentando a respeito disso. Quais as fichas que o Alexandre de Moraes tem? Prender o Bolsonaro. Porque prende o Bolsonaro, tá bom. As fichas deles acabam, Pitoli, com a prisão do Bolsonaro. Concordo. Acabou, não tem mais ficha. Não tem fichas mais. Por isso que ele queimou a largada, o Moraes, agora. Só que agora é o seguinte, agora quem começa a jogar o pôquer, né, ou o truco, como o Lula preferir, agora é o Trump. Agora é o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, nós brasileiros que estamos aqui lutando. Porque o máximo que eles chegam é na prisão do Bolsonaro. Eles prenderam o Bolsonaro, tá preso. E agora, vai fazer o quê? Vai prender o Borgo e o Pitoli? Poxa, é pequeno, não vai alterar. Então, o bolsonarismo, tá? Que o Barroso falou, acabamos com o bolsonarismo. Acabou nada, cara pálida. O bolsonarismo é uma ideia, sabe? E a ideia ninguém mata, ninguém acaba. Então, vocês estão acabados, acabou para vocês. Vocês não vão conseguir enfrentar esses... Vocês compraram uma briga que vocês não têm como vencer. Acabou para vocês. Bogô, e TV americana, né, segundo um ouvinte dizendo aqui, mostrando o conluio do Supremo com a CIA em tempos de Biden. Ou seja, os caras estão no noticiário. Não é um negócio assim, meu Deus, o que será, como é que é. Não, os caras já entenderam. Eles estão hoje no centro das atenções. E estar no centro das atenções agora significa o seguinte... Não tem mais como esconder. Tá todo mundo nu. Hoje nós entendemos, e olha, eu repito, hein? Vou até onde eu posso. Nós ainda vamos falar sobre o processo de 2022 no Brasil. Nós ainda vamos falar tudo o que tem que ser dito. Tudo.
as investigações feitas, as apostilas que temos, tudo. Agora, eles ainda têm o poder de nos censurar? Tem. Eles ainda têm o poder de nos derrubar? Ainda tem. Porque, veja, tem agora uma metralhadora giratória na mão de um orangotango, na mão de um louco. Quem é esse louco? E é por isso que eu digo e repito que essa frouxidão do Supremo e essa inércia do Senado, pelo menos até aqui, começaram a se mexer, vai custar muito caro para nós. Veja, assim que foi sancionado, Moraes tinha que ter sido afastado. Assim que sancionado, por quê? Perdido por pedido truco. É um orangotango com uma metralhadora giratória na mão. Ele vai matar todo mundo. Tá aí a decisão dele com relação ao presidente Bolsonaro. É vingancinha da Vaza-Toga. Veja, sancionou Moraes. Ô Lu, isso aí está ok. Hã? Quem é? Ok. Assim que sancionou Moraes, já tinha que ter afastado. Colocaram uma metralhadora giratória na mão do orangotango. Tá aí. Agora, por que eu... veja, por que eu ainda estou com medo entre aspas? Por que eu ainda tenho receio de falar sobre o processo eleitoral? Porque tem uma metralhadora giratória na mão de orangotango. Porque amanhã ele pode falar, prende todo mundo daquela porcaria daquela rádio. Ele pode, meu. Por quê? Tá com a caneta caindo, atirando, sancionado. E a gente aqui. Minha estratégia com o Eduardo sempre foi a de isolar o Alexandre. Dividir para conquistar. Tá claro, a gente diz isso publicamente. Falando sobre o que eu tô fazendo, eu não podia deixar de tratar de um assunto que repetiu muito ontem, né? E o assunto tem a ver com uma notícia que saiu na CNN. Bota aí na tela pra gente, Bruno. Eduardo pede à Casa Branca pausa em sanções. E aí muita gente começou a rasgar a calcinha na internet. Ah, meu Deus, estão fazendo um novo acordo caracu. Oh, vida, oh, não. E normalmente as pessoas que estão rasgando as calcinhas na internet ou em programas por aí, elas nunca fizeram absolutamente nada para nos ajudar. Não tem nenhuma condição de exigir da gente absolutamente nada. Lembrem-se, Eduardo Bolsonaro e eu não somos, Eduardo agora não recebe salário, então Eduardo Bolsonaro e eu não somos sequer agentes públicos, a gente não deve absoluta nenhuma satisfação para ninguém. Então aqueles que nunca deram ajuda absolutamente em nada e agora estão querendo reclamar do trabalho que a gente está fazendo, mande áudio chorando. Tá? Agora, depois veio essa notícia da CNN e nós nos manifestamos na internet e a CNN corrigiu a matéria para essa aí da tela. Eduardo pede à Casa Branca pausa em sanções a outros ministros do STF. Foi adicionada. E para vocês que assistem o Paulo Figueiredo Show, não tem nenhuma novidade. Nós sempre, inclusive eu falei sobre isso no programa de ontem. Eduardo e eu temos um plano, e o nosso plano não envolve transformar o Brasil na Suíça. Nós não vamos fazer uma revolução no Brasil, etc, etc. Nosso objetivo é um objetivo modesto. É uma luta pela liberdade. Modesto. Nós queremos, inclusive, o grau de liberdade que nós tínhamos no Brasil não ser o grau dos Estados Unidos, não. É o grau que nós tínhamos até 2018. Não é a refundação do Brasil, não é transformar em Estados Unidos do Brasil e todo mundo agora, primeira emenda, segunda emenda, agora nós vamos ter... Não, objetivo modesto. Dá a você que está em casa a liberdade para que vocês possam gradativamente discutir os assuntos do Brasil e dar a oportunidade que a sociedade brasileira resolva os seus próprios problemas, porque ninguém pode resolver um problema que não pode discutir. E essa postura de mudança gradual é que é a postura conservadora, que acredita em aprimoramentos graduais. As rupturas, aliás, como bem trata o Edmund Burke, né, nas famosas reflexões sobre a Revolução na França,
são geralmente negativas. É o cenário em que não há absolutamente nenhuma alternativa, aí você parte para ruptura. E eu sempre tive esse posicionamento público. As revoluções, a história prova isso, tendem a causar problemas muito maiores do que os que elas pretendiam solucionar. Então, muitas vezes as pessoas não têm ideia do que está acontecendo aqui. Elas não sabem o que os Estados Unidos estão dispostos de fato a fazerem ou não sabem como são as nossas conversas, não sabem o que a gente discute, quais são os cenários traçados, e querem ficar dando palpitinho na internet. No final, como dizia, aliás, o próprio professor Olavo, que foi citado, o professor Olavo dizia que não passam de um bando de palpiteiro que não tem a menor ideia do que estão falando e nem das consequências reais das coisas que propõem. É muito fácil sentar no sofá. Você pergunta qual o seu plano? Ninguém tem plano. Não, vamos fazer o Alexandre, o Gilmar Mendes, todo mundo tem que pagar. Então é um movimento meio vingativo, quase infantil. O que a gente quer fazer? O que a gente se propõe a fazer agora? Nós temos um plano, nós temos um fim. Qual é o foco? E nesse momento nós entendemos que o foco, porque ele é condição necessária, embora eu sempre diga não condição suficiente, é a aprovação de uma anistia ampla, geral e restrita. Esse é o primeiro passo para que a gente possa caminhar na discussão que nós queremos. Não é a solução. Não é a solução para o Brasil, mas é pelo menos a restituição das nossas liberdades mínimas. É o primeiro passo para a gente caminhar na direção que a gente quer. Porque a anistia não faz somente justiça e libera as pessoas que estão sendo perseguidas, algo como 5.000 pessoas que são investigadas de alguma forma nesse inquérito do STF, mas também libera milhões de pessoas que não se manifestam porque hoje têm medo de entrar nos inquéritos. Quantos jornalistas falam, não, Paulo, a gente não pode falar isso por causa do Alexandre de Moraes, porque a gente mora no Brasil. Vocês viram dentro de Ágape agora, e o Eli falando sobre o medo que eles têm. Quando a anistia for decretada, os inquéritos forem extintos, as pessoas vão poder voltar a falar sem medo. E a verdade é essa. Muita gente hoje não fala porque tem medo. Cadê o Guilherme Fiuza? Grande nome do jornalismo. Não pode falar. Então a anistia é o primeiro passo. A anistia também recupera o capital político do bolsonarismo. E o Centrão sempre vai para o lado que tem mais chances de vitória eleitoral. Quando os inquéritos forem encerrados e o bolsonarismo for restituído eleitoralmente, não necessariamente na figura do Bolsonaro, mas na figura de um dos seus possíveis sucessores, se Deus quiser o Eduardo, ou até o próprio Eduardo, ou Jair, se a gente conseguir reverter a elegibilidade, que é um outro assunto que a anistia não resolve, mas a gravidade puxa o Centrão para a direita. E com isso, a aprovação, os passos seguintes passam a ser factíveis. Uma legislação específica, uma emenda constitucional restituindo a liberdade de expressão, principalmente na internet. O impeachment do pseudo-juiz Alexandre de Moraes pelos seus crimes, que já está com 40 assinaturas, falta uma. Ou do vagabundo do Romário, ou do Ciro Nogueira, que não pode fugir à responsabilidade que tem. Talvez nós não tenhamos ainda condições de fazer o impeachment agora, mas com a anistia você gera atração gravitacional política nessa direção. E com a responsabilização do Alexandre de Moraes, você passa a ter um negócio que se chama accountability. O que é accountability? Accountability é o Flávio Dino olhar e falar assim, cara, eu não vou entrar nessa não, tem uma linha aqui que não dá para ser cruzada, porque senão, eu sofro Magnitsky, os senadores me botam para fora, o último que sofreu isso, cara, olha ele. Aliás, a sociedade funciona com base em accountability. A ideia de que o crime não compensa. É o criminoso olhar para o lado e falar, se eu seguir o caminho daquele cara vai dar ruim. E nós precisamos que o Alexandre de Moraes sirva como exemplo para que ninguém ouse mais fazer o que esse vagabundo fez, o que esse tirano, o que esse psicopata fez. Esses são os nossos objetivos. Em seguida, depois que nós tivermos anistia, depois que nós tivermos liberdade para nos expressarmos na internet de forma definitiva, liberdade nunca é definitiva, mas pelo menos de forma mais segura, e depois que nós tivermos a accountability ao Alexandre de Moraes, aí nós vamos buscar uma forma de auditoria nas eleições, uma forma de transparência eleitoral. Não dá para fazer uma coisa sem a outra, cara.
E eu digo para vocês, o caminho mais curto para esse fim, você discorda de mim, você pode fazer o que você quiser. O caminho mais curto que eu e Eduardo encontramos para esse fim, e talvez o único, para citar aí o que o Doutor Estranho, né, o David Aga citou, das milhões de cenários que nós analisamos, o único possível, queira você, queira eu, queira ou não, me parece ser alguma parte de composição com o establishment. Então ninguém se assuste se Gilmar Mendes, Barroso, Zanin ou qualquer um que seja, por medo, por interesse pessoal, passem a, nos bastidores, apoiarem o caminho da anistia. Bastidores, não de maneira pública. De maneira pública, queridos, não tenham dúvidas. Eles vão ficar defendendo o Alexandre. Eu não estou nem um pouco preocupado com o que o Gilmar Mendes faz em público, de elogiar o Alexandre, etc, etc. Michel Temer elogiava a Dilma publicamente e enfiou a faca nas costas delas. Isso aí não me interessa. O que interessa é a conspiração de bastidores. Se Gilmar Mendes estiver no nosso lado e Barroso estiver no meu lado, serão nossos aliados. Não tenho como fazer nojinho. Se o Centrão estiver do nosso lado, o Ciro Nogueira vai ser nosso aliado. Isso não é um acordo caracu. Acordo pode ser bom ou pode ser ruim. Mas sempre tem que, no final das contas, haver um acordo. A rendição do outro lado é um acordo. Acordo pode ser bom. Você vai me dizer que um acordo que dê anistia ao Brasil é caracu? Bom, então eu quero esse acordo. E eu não tenho dúvidas. Se essas pessoas começarem a defender a anistia, estiverem dispostas a vender o Alexandre de Moraes, vão ser, sim, preservados. Minha estratégia com o Eduardo sempre foi a de isolar o Alexandre. Dividir para conquistar. Tá claro, a gente diz isso publicamente.